já baixaram esse slide aí, certo? Então, boa tarde, vamos começar a aula de processamento de leites e derivados. A gente está falando sobre raças. Esse é o nosso último slide, né, sobre raças, tá certo? Esse slide, né, a gente só quer aqui demonstrá-lo, né, tem até aí alguns itens marcadinhos, né, que a gente possa mostrar e ver a comparação entre uma raça, né, e outra raça, tá bom? A gente falou sobre a raça Gyr, a gente falou sobre a pardo suíno, sobre a Jersey, né, que é a mais importante aqui no país, a mais utilizada. Nós temos também a raça holandesa, né? E aí, para que vocês tenham uma ideia, né, assim, qual animal a empresa produz? Por que é que ela escolheu esse animal, né? Por que é que ela escolheu essa raça desse animal? Aí, se a gente olhar aí, se você tiver, por exemplo, interessado em produzir queijo, bastante queijo na sua empresa, você precisa de um leite, né, uma matéria-prima que tenha bastante proteína, certo? Então, se vocês olharem aí no gráfico, né, no gráfico não, na tabelinha, você percebe muito bem que aqui apresenta o maior índice proteico são as vacas do tipo Jersey, né? Então, é interessante que eu saiba essas informações por esse motivo, né? Para você ter uma ideia, né, se você observar aí, a vaca que apresenta o maior índice de gordura, ou seja, para a produção de manteiga, para a produção de creme de leite, certo? Necessita aí da nata, que necessita dessa gordura, são as vacas Jersey também, né? Se vocês observarem, lembrem-se, a gente disse que esse leite que chega na prateleira da casa da gente, ele tem que chegar com um percentual mínimo de 3% de gordura. 3% é o percentual mínimo. Pode ter mais? Pode. Mas as indústrias não vão botar um índice alto de gordura para desperdiçar. Elas vão cumprir a lei ali, né? Porque a gente lembra que, eu sempre digo, que a gordura é um dos componentes do alimento e é mais responsável pelo sabor. Então, um leite mais gorduroso, logicamente, é um leite mais saboroso, né? Então, essa vaca Jersey, ela tem um índice de gordura altíssimo. Só que se a gente for pensar assim, eu quero ter uma vacaria, né? Eu quero trabalhar com leite, mas eu quero só trabalhar com leite. Então, eu quero produção de muito leite. Se vocês observarem, a vaca que produz mais leite é do tipo holandesa, né? Então, ou seja, a cada ordenha, ela produz aproximadamente aí 11 litros, né, de 11 quilos de leite. Chama de quilo, muitas vezes, só por questão de nomenclatura. Tá? E aí, depois a gente vê que depois dela tem a pardo suíno, a do Suíça. Né? Ou seja, a vaca que mais produz leite, então, no caso aí que a gente vê a vaca holandesa. Então, é só para vocês verem que há, né, variações, né, entre raças. A gente já falou isso lá atrás, quando a gente foi falar sobre gordura, sobre proteína. A gente disse que o carboidrato não altera entre as raças, né? Essas variações de clima, de raça, de alimento, se está ordenha ou não essa vaca, se ela está em período de ordenha ou amamentação. Então, o carboidrato não altera, mas esses outros compostos, sim, principalmente a proteína e a gordura, né? Então, ou seja, além dessas variações, a gente observa que a raça também é um fator, né, importante para variar aí os constituintes do leite. Encerrado sobre essas raças, tá bom? Então, a gente vai ter algumas questões na prova perguntando sobre raças desses animais, tá certo? A gente agora vai falar sobre o alimento desse animal. Esse alimento, ele normalmente é chamado de pastagem, né? Então, a gente vai falar como esse alimento é chamado de pasto, né? É uma vegetação utilizada, né? Essa vegetação é direcionada para o alimento do gado e, por extensão, o terreno onde o gado é deixado para se alimentar, né? Normalmente, a gente sabe que
esses animais, eles são herbívoros e são ruminantes, né? Ou seja, só fazem alimentos de produtos de origem vegetal, né? Eles não comem nada de origem animal, e eles são ruminantes. Lá na frente, a gente vai explicar o que é um ser ruminante, tá? Explicar como é o processo de um ser que faz ruminagem, né? Que é aquele animal que mastiga, é por isso que você vê a vaca, né, sempre mastigando, sempre mexendo, né, os maxilares. Ela está sempre em movimento porque é típico desse animal que é ruminante, né? Porque é como se tivesse, deixa eu explicar aqui para vocês entenderem um pouco, dois estômagos, né? Então ela bota esse alimento para dentro, mastiga, esse alimento é posto para fora de um estômago para o outro, e aí ele é de novo mastigado, por esse motivo que você vê essa vaca sempre mexendo, né, os lábios e tudo mais, aquele movimento. Porque são animais que têm o seu gastro, ou seu trato intestinal através de ruminagem, tá certo? O que é esse manejo? Né? Manejar é mexer, né? Então, é ali um processo que você precisa saber, né? Tem técnicas, olha que loucura, tem técnicas de pastagem, tá certo? Para que esses animais possam se alimentar e produzir adquirir uma grande resistência muscular para ganhar músculo, certo? Para poder produzir leite. Então, tudo isso tem técnicas, tá certo? Então, as características de um manejo de pastagem, ou seja, para você cuidar da sua pastagem, para poder produzir bons pastos, né? Esses animais, eles se alimentam só desse mato, desse capim? Não. Hoje em dia já existem técnicas, né, que misturam aí soja, misturam milho, Sérgio, certo? E feno também, a gente vai ver o que é feno, certo? Então, são alguns produtos que fazem parte da dieta desse animal, certo? Normalmente, essas pastagens acontecem nas regiões tropicais, onde a produção animal depende de pastagem, tá certo? Então, em ambientes muito frios, fica mais difícil produção esse animal se alimentar desse pasto, porque o frio interfere na germinação, interfere no crescimento desse pasto, tá? Então, ele pode, eu estou falando em locais muito frios, tá? Mas, por exemplo, uma região como o sul, nosso país, ela é propícia para esse tipo de alimento, tá? Então, é por isso que muitas vezes vocês veem, né, muito comum aqui na nossa região, em Paraipaba também, a gente vê esses animais soltos, né, dentro de um cercado. Normalmente, eles estão ali para se alimentar. Então, ali sempre tem disponível água e alimento, certo? No Brasil, a exploração de pastagem natural é feita de forma extrativista, proporcionando degradação progressiva. E essa forma extrativista? A gente extrai do solo, mas não faz a reposição. Tá? Isso é muito comum. O que vem acontecendo ali na região centro-oeste, que é a região maior produtora de gado, tá? Eles estão derrubando muita parte da Amazônia, tá? Para poder fazer pastagem para esses animais. Esses animais poderem estar sempre se alimentando, né, com essa pastagem. Tem uma técnica para fazer isso, né? Então, o desafio é uma busca contínua de novas e até milagrosas gramíneas forrageiras para substituir aquelas que foram utilizadas. Então, existe um método onde dois tipos de métodos de pastagem, né? O método contínuo, vou explicar cada um, e o método rotativo. Professora? Tá? O método contínuo é um método mais arcaico, mais antigo. Professora? Né? E um bem defasado, certo? O outro é mais interessante, tá? Por quê?
Porque nesse método contínuo não há preocupação em corrigir os problemas que levaram à queda da produtividade dessa pastagem. Porque é assim, se eu soltar, digamos que eu tenho aí um terreno do tamanho de um campo de futebol, aquela graminha toda perfeita. Eu solto o meu gado ali, tá bom? E ali ele vai pastar. O que vai acontecer daqui a alguns dias? Se eu não fizer reposições, se eu não fizer alguma restauração nesse solo, eles vão acabar comendo aquela grama toda e vão ficar sem alimento, ok? Então, existem técnicas interessantíssimas para esse tipo de pastagem, certo? Então, é muito comum que ocorra a degradação, né? Como é que ocorre a degradação dessa área? Pode ocorrer através também de plantas invasoras, né? Outros tipos de plantas que cobrem essa, né? Que dão, elas invadem a grama, tá certo? E normalmente aí atrapalham a alimentação desse animal. Essa ilustração que vocês têm aqui do lado, normalmente são fenos, tá certo? São gramas recolhidas que passa por um processo de secagem, depois elas são embrulhadas em grandes pacotes, gigantescos pacotes, amarrados, tá certo? Que servem para estocar para esses animais se alimentarem, né? Por que que esse solo se degrada? Quais são as causas de eu não cuidar do solo que eu botei ali para esse gado usufruir, né? Um deles é o manejo inadequado. Se eu tinha uma área de um campo de futebol, soltei todo o gado, né, aleatoriamente, esse gado ele vai comer onde ele quiser. Então, eles vão se juntar todos numa área, come aquela parte, depois se desloca para outra área e acaba degradando todo esse solo. Outro fato é o baixo valor nutritivo da forragem consumida pelo animal. Então, esse solo, eles precisam de reparos, né? Então, precisa, depois desse animal ter se alimentado, eu reparar esse solo, essa grama voltar a crescer de forma bem nutritiva. Para vocês verem que interessante. A gente falando sobre leite, mas aí a gente tem que entender toda a cadeia produtiva do leite. A gente tem que entender o que é que essas vacas comem, como é que é feito o abate desse animal, né? A gente precisa saber como é que é criado o leite dentro do úbere, né? Dentro do peito da vaca. Precisa saber de que é que o leite é constituído. Então, é uma disciplina muito abrangente. Ela passa realmente muita informação. É uma das maiores disciplinas que vocês têm, né? Que é uma disciplina em torno de 80 horas, certo? Então, a gente precisa realmente saber sobre esses alimentos. Por quê? Porque se você for contratado por uma indústria de leite, certo? Você precisa lembrar que esses cuidados são inerentes, são necessários, né? Para que você tenha uma boa alimentação da sua vaca. E essa vaca se alimentando muito bem, a gente já viu que as vacas são, como a gente pode dizer assim, as vacas são bonequeiras, né? São snobs, que elas gostam de boa alimentação, elas gostam de muita água, elas gostam de descansar, de se refrescar, e isso o produtor tem que fazer, é quase que obrigatório. Por que é que se torna obrigatório? Porque senão cai a produção do leite. Ele não faz porque ele é bonzinho com a vaca, não. Ele faz porque ele quer que a produção do leite dele seja muito alta. E por isso ele tem todos esses cuidados com esses animais, inclusive na alimentação. Ok? Então vamos lá. Como é que eu devo proceder? Tinha alguém pedindo para entrar e eu não tinha percebido. Desculpa aí quem só vi agora a mensagem para entrar. Desculpa aí, certo? E uma vaca de estimação, né, Eric? Imagine essa vaca dormindo dentro do quarto. Uma moto de estimação eu até aceito, né? Você pega a moto, bota dentro do quarto, enrola ela no lençol, bota ela dentro da rede e ainda entendo. Mas a vaca de estimação vai ser difícil, tá? Bianca, desculpa aí por ter demorado. É porque eu estava no outro slide e não tinha visto o seu pedido de acesso. Tá certo? Ok?
Vamos lá. Como é que eu devo fazer para eu ter uma boa pastagem, para eu ter bom alimento para o meu animal, certo? Esses rolos que vocês estão vendo aí, isso é pastagem, tá certo? Isso é aquele capim que é retirado e enrolado, tá certo? Depois ele pode ser estocado. Pode fazer isso? Pode sim. E aí eu estoco esse, já pego o solo, preparo o solo novamente, tá bom? Preparo esse solo novamente para poder voltar a criar. Enquanto isso, voltar a criar capim, enquanto isso eu tenho forragem estocada, né? Então, como é que eu tenho que fazer? Isso é um dos métodos, né? Aprender a estocar esse material, certo? Outro método, outro fator que é importante, uma produtividade sustentável, né? Do sistema de produção e do agronegócio. Acabei de citar pouco aqui para vocês que os produtores, né, de vaca estão derrubando a mata, né? Derrubando a parte amazônica para ter grandes terrenos para poder cuidar das suas vacas. Só que já existem, né, projetos onde é possível a criação desse pasto, né, desse capim, sem ter que derrubar as grandes árvores, né? Essas vacas podem ficar transitando, né, entre as árvores, entre outros tipos de árvores, além das gramas, tá certo? Eu preciso ter um bom manejo. Bom manejo é saber manusear a terra. Ah, então eu preciso saber disso. Eu preciso conservar os recursos ambientais. Eu não posso me desfazer de rios, eu não posso me desfazer de lagoas, porque esses ambientes eles são necessários também para se manter, né, todos os recursos ambientais. Então, não posso ficar me desfazendo dele, né? Preciso minimizar os impactos negativos da erosão. Essa erosão, muitas vezes, elas são causadas principalmente por causa do desmatamento, né? E o que é erosão? Erosão, normalmente, são aquelas crateras que vão se abrindo, onde a terra vai sendo comida, né? E realmente aquela área vai tendo um processo de erosão, certo? Isso fica muito fácil para o professor de geografia explicar para vocês, tá? Precisa evitar a compactação e a baixa infiltração de água no solo. Então, esse solo ele precisa ter uma boa infiltração, né? Mas só que muitas vezes o que é que acontece? Como eu disse para vocês, se eu tiver uma área do tamanho de um campo de futebol e eu deixar essas minhas vacas exclusivamente, esse meu gado, só se alimentando ali, uma hora o peso desse animal ele vai compactar o solo. Né? De tanto eles ficarem para lá e para cá pisando, esse solo ele vai ser espremido, compactado. E isso faz com que se perda, né, inúmeros nutrientes. E que a água, quando bate, ela não seja tão bem filtrada. Então, por isso, há necessidade de ter um pastejo, né, de qualidade. Né? E aí, agora nós vamos realmente conhecer quais são esses pastejos, tá? Quais são os tipos de pastejo, tá? Então, vamos lá. O primeiro método, né, é o pastejo contínuo. Ele é caracterizado pela presença dos animais em um determinado pasto o ano todo e proporciona ganho de peso decorrente da oportunidade da seleção da pastagem. O que está dizendo aí? Está dizendo o que eu venho explicando para vocês. Aquela área que eu separei e fico botando meus animais lá e eles ficam tudo solto, né? Por que é chamado de pastejo contínuo? Porque aquela área está disponível continuamente, né? Eu, à noite, recolho meu gado, né, minhas vacas, guardo as minhas vacas, né? Não é legal deixar essas vacas, tá, em locais muito abertos, principalmente em época de chuva. Eu tenho uns vídeos bem legais que eu vou mostrar para vocês, aqui, inclusive, né, na Paraipaba, de gado que morreu por causa de
raios, né, relâmpagos. Dava-se o relâmpago e aí o raio atingia a área, porque normalmente o que é que acontece? O relâmpago, né, o raio quando vem, ele procura algum objeto pontiagudo para ele, né, ele é chamado por esse objeto, pode-se dizer assim. E as vacas, normalmente, o gado, quando está em época de chuva, que começa a chover, elas não querem se molhar e vão para debaixo de uma árvore, normalmente numa área mais coberta. E esse raio cai exatamente onde estão esses animais. E aí, quando você menos espera, você vê a desgraça feita, né? Um monte de vaca morta, um monte de gado morto, porque morreram eletrocutados, né? Então, é bem interessante, certo? Esse tipo de atenção que precisa ter. Por isso que toda noite, quando termina o dia, né, eles recolhem esses animais. Quando está em época de muita chuva, com relâmpagos, eles recolhem esses animais, porque pode acontecer, né, de esses animais morrerem através de raios, né, vindo aí do excesso de chuva. Então, precisa ter muito cuidado com isso, né? E esse pastejo contínuo é esse tipo de pastagem, né? Onde esse animal entra naquela área e ficam lá. Esses animais engordam ou não, dependendo da qualidade daquele capim, daquela grama, tá? Daquele pasto. Dependendo daquele tipo de pasto que tem ali, esse animal ganha peso ou não. A disponibilidade de água, certo? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Esse é o pastejo contínuo, né? O pastejo, esse pastejo seletivo, ele é prejudicial, né, ocasionando superpastejo, porque você fica, né, a desvantagem desses pastejo contínuo é porque você precisa a repondo substâncias a enriquecer o solo e você não consegue. Porque se você colocar num certo local, aquelas vacas podem acabar quando você sair, aquelas vacas vão para aquele lugar. Porque o pastejo é uma área só, o cercado é um só, né? Outro problema, a distribuição dos dejetos é irregular. Essas vacas, esses animais, quando estão se alimentando, eles evacuam muito, eles fazem muito cocô, tá? E aí, se para vocês terem uma ideia, ó, aquele cocô que eles fazem, aquilo ali é um certo nutriente utilizado, certo? Um certo nutriente utilizado para enriquecer o solo, tá? Porque ele é muito à base de vegetais, aqueles dejetos do animal, certo? Então, muitos deles são utilizados para enriquecer o solo. E o que é que pode acontecer? Se elas estão comendo só em um lugar, elas vão ficar fazendo cocô ali e a distribuição desses dejetos vai ser irregular. Muito local vai ter, né, nutriente, e aí elas já param de ir aquele local. Outro local vai ficar sem nutriente. Então, isso é muito ruim, é uma das desvantagens desse pastejo, desse tipo de pastejo, chamado de pastejo contínuo, né? Outro detalhe é o excesso de pisoteio, como eu disse para vocês, né? Onde elas pisam. Por exemplo, nesses locais onde coloca-se as vacas no pastejo contínuo, é necessário oferecer água, certo? Então, a gente sabe que precisa de um bebedouro, né? Um coxo, né? Chama coxo para encher de água. Então, nesse local onde elas bebem água, normalmente, esse local, ele não tem pastagem. De tanto tá se pisando, né? Não é assim que se constrói uma estrada, né, no mato. Se você ficar passando com carro, com moto, com cavalo, aquela estrada acaba ganhando forma, porque realmente o pisoteio faz com que não cresça nada ali, né? Do mesmo jeito, essa pastagem. Então, no local onde tem bebedouro, tá certo? Normalmente, é um local onde não tem pasto, né? Tá sempre lambuzado, tá sempre enlamaçado, certo? Porque fica difícil criar pasto ali, porque o animal está sempre pisando. No outro local é o coxo de sal. O que é isso?
É o mesmo local, parecido com o bebedouro, só que em vez de água tem sal e alguns alimentos, algumas proteínas. Para que sal? Se dá sal à vaca, sim, a vaca não tem problema de hipertensão, ela pode comer sal. Esse sal para que é? Para que ela tenha sede, né? Para que ela tenha muito sede, para que ela beba muita água, tá certo? Porque a água é um dos principais nutrientes na produção de leite. Então, eles oferecem sal para a vaca, para ela ter o hábito de beber água, tá certo? Outro local que apresenta muito pisoteio também, né? Onde o chão está muito estragado, tá certo? É no local onde o acesso àquela pastagem, onde tem a porteira. Por quê? Porque é o local onde mais transita. Onde transita o homem, onde transita os animais para entrar e sair, tá certo? Então, essa parte também é um local que sofre. Você poderia restaurar isso, mas não tem condição. Por quê? Porque todo dia a vaca entra, todo dia a vaca sai. Você vai botar água, você entra pela porteira. Né? Você vai botar comida, você entra pela porteira. Você vai botar sal, o acesso é esse. Então, esse local, ele normalmente, ele também não cria grama. Tá? Então, a outra desvantagem também é a produção por área é menor. Né? Eu não consigo ter uma boa produção porque as vacas estão sempre comendo a proporção que o capim é aparecendo, né? Não é adequado para capins de hábito de crescimento ereto, né? Então, esse tipo de pastejo, o contínuo, ele não serve para você plantar uma grama que o capim cresça muito alto. Por quê? Exatamente por isso. Porque ele é contínuo, só é um espaço, né? E aí esse capim, ele nunca vai chegar a um tamanho ideal. Então, não adianta nem você gastar, comprar, por exemplo, uma semente de capim, né? Que seja um capim que ele cresça bastante, porque ele não vai conseguir chegar ao seu tamanho ideal, né? E se para vocês terem ideia, em gramas, né? Esse capim, esse pasto, eles crescem muito alto. Basta vocês verem quem tem vacaria, ou quem já viu uma vacaria, pessoas aí, às vezes, poldando capim no meio de algum local para levar para os seus animais comerem, né? Então, esse é um outro problema com relação a esse pastejo contínuo, certo? Aí a gente tem o pastejo rotacionado. Esse pastejo rotacionado, ele é bem interessante, né? As indústrias, as vacarias industriais, né, que já conhecem essa metodologia, utilizam eles porque eles são bem interessantes. Eles são subdivididos em piquetes. Né? A gente vai mostrar para vocês como é que acontece. Então, em vez de ser uma área toda contínua, a gente pega essa área que era muito grande e sai dividindo. E essas divisões, elas são chamadas de piquetes, tá bom? Então, é um termo utilizado para essas divisões, onde tem esse pastejo, esse tipo de pastejo, agora chamado rotacionado. Veja bem, eu falei de dois pastejos, o contínuo e o rotacionado. O contínuo é um tipo, o rotacionado, ele é subdividido em vários tipos de pastejo, certo? Então, o que é feito? Você pega aquela sua área limitada, sua área grande, e divide em várias áreas menores, certo? Que são chamadas de piquete, certo? E aí, essas áreas, elas são ocupadas periodicamente pelos animais. Então, o que é que eu faço? Em vez de eu soltar minhas vacas todas, né, vamos botar o mesmo exemplo, o campo de futebol. Aí eu pego esse meu campo de futebol, divido ele em 8. Estou dando um exemplo. É de acordo com a terra que você tiver. Aí o que é que eu... Claro, observe. Esse é um tipo de pastejo, né, mais caro. Você vai ter que investir mais. Veja bem, o contínuo, você fez um cercado, só um cercado, né? Você colocou só um bebedouro, você colocou só um coxo e só uma
uma porteira, não é isso? Já nesse pastejo rotacionado, cada piquete tem que ter tudo isso que eu falei para vocês, né? Cada área dessa vai ter que ter uma portaria de acesso, né? Um acesso, lógico. Vai ter que ter um bebedouro. Então, se eu dividir em 8, eu vou precisar o quê? De 8 bebedouros, né? De 8 locais para botar o sal, de 8 porteiras. E além da cerca que eu vou utilizar para dividir essas pastagens, certo? Então, ou seja, como é que acontece? Olha que interessante. Eu tenho 8 pedaços, né? 8 pedaços. Então, eu coloco minhas vacas, né, todas as minhas vacas que eu tenho, no primeiro pedaço, né? E aí, aquelas vacas, naquele dia, passam o dia comendo aquele capim. Na noite, eu recolho essas vacas. No outro dia, o que é que eu faço? Esse primeiro local, ele é trancado, eu abro o local número 2. E aí as vacas entram no pastejo, né, no piquete número 2. E aí elas vão comer, vão descansar, vão se alimentar. Enquanto isso, eu já vou no meu piquete número 1 e faço todas as necessidades que houverem, que eu tiver que fazer naquele pastejo. Eu vou nutrir o solo, certo? Não foi comido todo o capim, então significa que ele vai acontecer o quê? Enquanto essa vaca estiver andando de piquete em piquete, aquele primeiro, ele vai começar a crescer o capim, né? O pasto vai começar a ganhar produtividade, altura, né? Esse local ele vai começar a subir, né? A grama vai ficar boa. Ele não vai ser pisoteado, porque só foi um dia, né? Então a grama, o solo volta a ficar fofinho, posso aguar, então recebeu água, certo? E assim eu vou fazendo. No terceiro dia, o que é que eu faço? Eu não boto minha vaca no piquete 2, eu levo para o piquete 3. E aí eu vou tratar o piquete 2, cuidar desse solo número 2. E aí, quando é que essa vaca vai chegar novamente no solo, ou no piquete 1? Quando ela rodar, né? Quando ela rodar todas essas subdivisões, todos esses piquetes. Então, significa que aquela vaca só vai entrar no piquete 1 quando? Só daqui a 8 dias. E aí, aquele meu solo, né? Aquele meu solo tem realmente reagido e aí tem uma boa qualidade de pasto. Olha que legal, né? Então, interessantíssimo essa metodologia, tá certo? Aí disse assim, professor, e se eu tiver 1.000 vacas, né? Se na indústria que eu trabalho tem 1.000 vacas, você tem que ter terreno para dividir 1.000 vacas, não é isso? Então tem que ter muito terreno para cada um local, né? Cada piquete seja um piquete suficiente para suportar essas 1.000 vacas, né? Quais são as vantagens desse pastejo? Sim, por que o nome rotacionado, né? Ora, acabamos de explicar, né? O que vai acontecendo? A vaca vai rotacionando, ela vai rodando de piquete em piquete, por isso que se chama pastejo rotacionado, tá certo? Qual é a vantagem? Aí, a gente tem pelo menos 4 vantagens. Correto manejo da pastagem. Estou fazendo correto. O solo foi estragado, comeram todos no piquete 1. Assim que a vaca saiu, eu restaurei o solo. Coloquei nutrientes no solo para poder ele realmente me dar um novo pasto, um pasto rico em nutrientes, né? Qual outra vantagem? Respeita os períodos de descanso. Enquanto ela está indo para o piquete 2, 3, 4 e assim sucessivamente, aquele meu piquete 1 está descansando, né? Está repondo o que foi retirado pelo pastejo dos animais. E tem um aumento de produção, gente, em torno de 25%. Olha o ganho como é alto. Ou seja, o meu animal pode até aumentar em 25%
a produção animal, ou seja, o seu peso, o seu ganho, o seu leite. É ou não é interessante eu gastar mais dinheiro nesse tipo de pastejo? Sim, porque eu vou ver que tem um retorno bem legal, um retorno significativo, em torno de 25%. Certo? Então, é um pastejo muito utilizado nas grandes fazendas, fazendas que têm gados aí. Agora, se o produtor... O mais interessante, gente, é que uma vez nós fomos visitar uma vacaria que tinha aqui da produção de leite, e é interessante que lá fazia esse pastejo rotacionado. E o interessante é que quando eles vão, né, colocar a vaca lá para esse pastejo, eles abrem a porteira e elas observam qual é a porteira que está aberta e já entra na que está aberta. Elas são muito rotineiras, então elas aprendem essa rotina muito facilmente. Bastava abrir o portão principal do piquete e de onde essas vacas tinham dormido, que elas iam direitinho a esse piquete que estava com o portão aberto. É muito interessante, certo? Então, esse é um dos tipos de pastejo, certo? Agora, pronto. Aqui é para a gente ter uma ideia. Esse desenho é bem legal, certo, gente? Olha aí. Vocês vejam, parece que, né, foi o combinado com o que eu disse para vocês. Peguei uma área grande aí, dividi em 8 áreas, certo? Observe que elas têm cores de verde diferente, tá certo? O que é isso? Isso está mostrando aí, tá certo? A cor ou a altura que a grama tá? Então, vejam bem, elas estavam no pastejo 1 e foram deslocadas para o pastejo 8, para o pastejo 2, certo? E fez essa alimentação do pastejo 2, e depois foi para o pastejo 3, e a gente está no pastejo aqui 8, tá certo? Então, se vocês observarem, a proporção que está dividida, essa grama vai ganhando uma altura, 27 centímetros, chegando até 38 centímetros, né? Então, vocês veem aí, ó, da 1, ela passa, só que aqui é na ordem decrescente, ela passa para 8, depois para 7, depois para o piquete 6. Aí vocês veem essa partezinha azul. O que é essa parte azul? Aí é o coxo de água, né? O bebedouro. Porque aí foi uma forma onde o cara fez para fazer 4 bebedouros num único local. E esse local aqui, de cinza, é o local onde tem o alimento, certo? Então, esse é um método de manejo, né, de pastagem rotacional. Esse modelo aí, tá bom? Muito interessante, né? Quer dizer, a gente que vai numa fazenda dessa, se a gente não tem esse conhecimento, a gente fica olhando e dizendo, olha, as vacas tão bonitinhas comendo ali. Aí no outro dia, olha, as vacas já estão ali bonitinhas no outro lado. Não sabe por que é, né? E são técnicas realmente, né, muito bem empregadas para esse alimento ou para esse animal produzir bastante, né? Uma diferença em torno de 25% de ganho de peso, de ganho de produção, certo? Agora nós vamos ver alguns tipos de pastejo, tá? Esses pastejos, eles podem ter nomes específicos dos seus pastejos, certo? Então, ele pode ser chamado de... Esse material é para prova, tá certo? Ele pode ser o pastejo com lotação rotacional. Esse é o mais comum. Foi esse que eu expliquei para vocês. Então, rotacional porque tem uma forma de ficar rodando, né? Então, é um pastejo do tipo rotacional. Mas existe também o pastejo do tipo pastejo em faixa, né? É onde os piquetes estão alinhados, tá certo? A diferença do rotacional é porque vai ter uma circulação. E o de faixas, tá certo? É porque ele vai numa sequência, para o primeiro, segundo e depois volta para o primeiro novamente, certo? E o outro não, ele é rotacional.
certo? Outro tipo de pastejo é o pastejo chamado de limite. Normalmente só são dois, onde o gado fica entre um e outro, né? Um para um e outro, e aí tem só um limite, normalmente é uma única porteira que fica abrindo para um e para um outro lado, tá certo? E um outro tipo de pastejo é um pastejo chamado de pastejo diferido. Normalmente, esse pastejo diferido é quando você tem uma área muito degradada, e essa área ou ela é utilizada para outro tipo de coisa, e ela não é utilizada para pastagem, tá? Então, há um deslocamento dessa área. Ela não entra, ele é diferente do rotacional, porque há essa, como se diz assim, você pula um piquete, né? Você pula uma área, então esse é um outro tipo de pastejo. Só existe esses? Não. Tem mais, tá certo? Mas a gente vai aprender esses daqui que são suficientes. Para que vocês saibam que existe diferentes tipos de pastejo. Lembrando que todos esses são considerados tipos de pastejo rotacionais, tá? Eles estão dentro dessa nomenclatura, ok? Vamos adiante. Entendido? A gente falou sobre essas pastagens, tá bom? Agora a gente vai falar sobre outros assuntos, tá bom? A gente vai falar sobre esses alimentos que eles comem, os alimentos que são utilizados por esses animais, o controle sanitário desses animais, fitossanitário porque está relacionado a animais, então o controle animal, né? E sobre como manejar os animais, tá certo? Quais são os cuidados do manejo dos animais? A gente viu antes manejo das pastagens. A gente aprendeu como manusear o alimento. A gente vai saber agora que alimento é esse, tá certo? Os nutrientes contidos na dieta dos bovinos são utilizados para sua sobrevivência, né, a subsistência, para ganhar o seu crescimento, para reproduzir e para aumentar a produção, quer seja na forma de leite, quer seja na forma de carne. Então, normalmente, as vacas têm um diferencial a mais com relação ao gado determinado para o abate, porque as vacas precisam de uma alimentação rica, né, em água. Elas precisam de água em abundância. Já esses outros animais, eles são animais alimentados para o abate. Eles vão para o abate para oferecer, né, carne para nós, ok? Então, a vaca, normalmente, ela tem uma função reprodutiva, né? A vaca, ela é separada já para reproduzir, né? Para poder dar cria, aumentar o seu rebanho, né? Rebanho é o coletivo de gado. Então, para você aumentar o seu rebanho, você precisa dessas vacas, você precisa dessa vaca também para o consumo ou para a produção de leite. Então, como eu tinha dito anteriormente, ela depende de uma dieta rica, uma dieta muito bem controlada, certo? Manter uma alimentação adequada é de fundamental importância, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista econômico. Então, é como eu estou dizendo para vocês, o produtor, ele não dá alimento para essa vaca porque ele é bonzinho, não. Vou estar dando aqui alimento para ela, para ficar gordinha, bonitinha, minha vaquinha mimosa, nada disso, né? Ele dá porque realmente ele só vai ter uma alta produtividade se essa vaca estiver bem alimentada, se essa vaca estiver bem nutrida. Ela estando bem nutrida, ela vai dar uma boa produção. Então, encaixa uma coisa na outra, um fato no outro. Ele tem que realmente fazer isso, né? Como ruminante, né? Vacas são ruminantes, ela é capaz de transformar alimentos não essenciais, essas forragens, né? E em produtos de valor econômico, né?
Quando se busca maior produtividade por animais, os volumosos por si só não são suficientes. Então, essa vaca realmente, ela não ganha peso só dando pasto, só dando silagem, só dando feno. Ela precisa realmente de nutrientes, certo? Por esse fato, porque ela precisa ter uma produtividade alta. Essas vacas precisam produzir muito leite e também precisam reproduzir para a pessoa aumentar o seu rebanho, né? Então, a alimentação no sistema produtivo normalmente são pastos, o feno, essa silagem, e isso não é suficiente para aumentar a produtividade, certo? Então, é necessário você fazer algumas intervenções, certo? Aí nós temos alguns tipos de alimento, né, utilizado para alimentar esses animais, tá certo? Olha como gasta, gente, a alimentação no sistema produtivo. Você tem um custo de aproximadamente 70% do custo total da alimentação das vacas em lactação. O que é isso? Aquela vaca está no período de lactação, ou seja, ela está lhe dando leite, você produtor, você tem que gastar em torno de 70% do custo que você tem, 70% é direcionado a essa bendita vaca, né? Então, essa vaca, ela gasta muito, né? Mas ela gasta muito, mas ela dá uma boa produtividade, certo? Então, há transformações de alimentos não essenciais em produtos de valor econômico. Você precisa realmente investir muito na alimentação da vaca, em torno de 70%, para ter uma boa produtividade. Ela vai lhe dar bezerrinhos novos, o que é muito bom, que você, afinal de contas, vai aumentar a sua produção, e ela vai lhe dar, né, leite, que você realmente é um outro produto, que ela lhe dá com bastante abundância, certo? Então, a dieta completa, ela não é só pasto, ela não é só milho, ela não é só forragem, ela é uma, como é que eu posso usar um termo legal? Ela é uma arruma de coisa, tá? Então, é muita coisa dentro dessa alimentação, né? Vejam aí, bota silagem, bota capim verde, bota capim seco, que é feno, e aí é onde gasta mais. Bota concentrados, olha aí, a vaca toma energéticos e proteicos, toma minerais, toma vitamina. Então, muito cuidado quando estiver perto de uma vaca bem nutrida. A bicha é forte, tá? Ela pode lhe dar ali uma coiçada e você não levanta tão cedo, certo? Então, é uma dieta rica, tá, em nutrientes. Tá vendo? A gente vê. Coloca-se vitamina, coloca-se minerais, coloca aí produtos energéticos para essa vaca realmente produzir bastante, tá? E além disso, ainda tem milho, a gente viu ali, tem capim, tem silagem, é muita comida, né? É muita comida. Eu vou postar depois um mini vídeo, né? Um videozinho pequenininho, para vocês verem que alimentar essas vacas usam até trator, né? E usam também, por exemplo, essas vacas, esse alimento, ele é feito em grandes silos, né? Guardados em grandes silos, uma quantidade exorbitante de alimento, certo? Normalmente, esse alimento, ele é feito num equipamento chamado de vagão misturador. Que é? É como se fosse um container, né, em menor proporção, com várias pás, e aí você vai jogando todo esse material, ele vai fazendo o quê? Ele vai só misturando. Sua função é essa, vagão misturador. Você joga todos os nutrientes dentro, ele mistura para ficar um alimento homogêneo, para você comer uma quantidade correta de cada coisa, certo? E normalmente ele é um vagão, né, que em cima de rodas, e aí depois é puxado pelo trator, e ele tem uma boca que alimenta o local onde as vacas estão.
Então, essas vacas vão para aquele local e aí esse vagão sai passando, enchendo todo o coxo, né? Para essas vacas poderem se alimentar, né? Normalmente, ele é usado em confinamento total, né? Tem que ter muito cuidado, certo? Para que esse animal ele não tenha esse problema de acidose, né? O que é essa acidose? Tá certo? É a excessiva produção de ácido láctico no rumen, né? Devido ao manejo de alimentar que os animais recebem alta quantidade de grãos. Ou seja, esse animal, ele não pode receber, por exemplo, muito milho, muito milho, muito milho. Tá certo? Ele tem que ter uma dieta, como a gente já falou, o nomezinho, balanceada. E aí tem que ter muito cuidado com isso, porque senão esse animal ele pode começar a criar acidose. E aí ele tendo um índice alto de acidose, né? O que é esse índice alto de acidose? Se está produzindo ácido lático, dentro daquele ambiente do rumen, né, que é o local onde é o estômago do animal, vai ficar muito ácido. E se ficar muito ácido, tem essa doença, a acidose. E aí ele pode ter alguns problemas. Isso pode levar à mortalidade, pode levar à desidratação, pode levar à parada ruminal. Para vocês verem como é um mistério quando a gente chega dentro do ambiente. A gente imaginou que era só jogar o capim e deixar lá a vaca comendo. Né? Então, eu não posso botar capim demais, eu não posso botar feno demais, tem que ser uma dieta balanceada. Tá? Sempre muito cuidado com isso, principalmente para não acontecer esse problema de acidose. E o que é que faz para não acontecer acidose? Uma das dicas é colocar algo que neutralize esse ácido. Então, algo básico, algo alcalino, que pode ser o quê? Bicarbonato de sódio ou óxido de magnésio, tá certo? Então, você vê, dentro da comida, pode botar bicarbonato de sódio, tá certo? Para essa vaca comer, para ela não ter esse problema de acidose, ok? Então, vamos lá. Aqui é o vídeo do vagão misturador, ele não está aqui, mas eu vou colocá-lo, certo? Lá no... Para vocês darem uma olhada, aqui só o espaço em branco para que eu saiba que eu tenho que colocar esse vídeo para vocês verem. Para ver como é que faz essa distribuição, essa mistura. É um videozinho pequeno que eu acho de 2 ou 3 minutos. Bom? Então, vamos lá. A alimentação ainda nesse sistema produtivo. As vacas que se alimentam após a ordenha, ocorre aumento de consumo voluntário. Ou seja, quando ela foi ordenhada, quando ela sai de lá, eu disse para vocês que necessita-se, né, o quê? Colocar comida para essa vaca assim que ela sai da ordenha. Eu disse para vocês que tinha um dos motivos. Qual era o motivo? Para que a vaca não deitasse e não encostasse o orifício do teto, né, que está aberto, ela não encostasse o úbere no chão, porque poderia contaminar e pegar aí uma infecção chamada de mastite, né? Então, qual é a dica? Colocar esse alimento para essas vacas não deitarem. Outro motivo, ela teve muito desgaste energético enquanto estava sendo ordenhada. Então, ela precisa repor, né, imediatamente tudo que perdeu. Então, coloca-se comida para a vaca. Né? Essa comida, normalmente, ela é disponível durante o dia todo. Né? Alimentos disponíveis durante a noite, elas podem consumir o alimento no horário de temperatura mais amena. Então, é muito interessante também deixar a comida disponível à noite, ou vaca para comer, né, gente? A vaca come de manhã, de tarde, depois que dá de mamar, depois que ordenha, ou vaca de vida boa, certo? Então, ou seja, é realmente um gasto. Por isso que a gente disse que é em torno de 70% do valor de todos os custos que você tem, certo? Então, parou aí, tá? A partir da próxima semana, a gente começa, provavelmente não teremos aula, né? A outra semana, eu não tenho certeza ainda disso, tá bom? Mas a partir da outra semana, a gente
continua sobre o controle fitossanitário. Sobre o quê? Injeção que a vaca toma, doença que a vaca tem. Vocês já ouviram a doença da vaca louca, né? A doença da febre aftosa. Então, tudo isso as vacas têm, a gente precisa ter esse conhecimento também. Então, hoje o nosso conhecimento